Oi, sejam bem-vindos. Meu nome é Giovana, eu sou estudante de História e hoje eu vou expor uma aula de sexto ano com base na primeira unidade temática proposta pela BNCC. Essa unidade fala sobre História, Tempo, Espaço e Formas de Registro. Os principais objetivos dessa aula são refletir sobre a questão do tempo para a história, suas sincronias e diacronias, identificando as diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos processos históricos, suas continuidades e rupturas. Conhecer as formas de registro da história e a produção do conhecimento histórico, analisando o significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas. Conhecer as origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização, identificando as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana. A partir dos objetivos propostos, vamos começar refletindo sobre o que é história. Você conhece o significado da palavra história? História, em grego, significa pesquisa. Nos dicionários, em geral, a palavra história significa ciência que estuda os eventos passados com referência a um povo, país, período ou indivíduo específico. Para o historiador Mark Bloch, a história não é a ciência que estuda os acontecimentos passados, mas sim a ciência que estuda o homem e sua ação no tempo. Muita gente acha que estudar história é memorizar datas, locais ou acontecimentos específicos. Mas, na verdade, isso é o que menos importa, porque o pensamento histórico existe para nos orientar no tempo e no espaço, para que possamos entender a trajetória da vida humana. Temos que pensar, primeiramente, que a história é a ciência que busca a verdade sobre o passado. Você sabe como é produzido o conhecimento histórico? Por que é importante estudar história? Entender como ocorre a produção de conhecimento histórico é pensar na história como ciência, no conceito de comprovação científica e compreender que a profissão do historiador busca a valorização da nossa própria história. Podemos então concluir que a história é a ciência que estuda a passagem dos seres humanos pelo tempo, buscando explicar as origens das sociedades humanas do presente e do passado, e as transformações pelas quais passaram ao longo do tempo. Quanto ao ofício do historiador, podemos dizer que ele é o profissional encarregado de estudar, pesquisar e analisar os acontecimentos do passado e os seus impactos e relevância para a época atual. Esses acontecimentos dizem respeito à sociedade, à economia, à cultura, à natureza, às espécies, às ideias e demais circunstâncias pertencentes ao cotidiano do ser humano. O papel que esse profissional exerce é investigativo, analítico e crítico, feito através do resgate e compartilhamento de memórias importantes para a trajetória da humanidade. Portanto, o historiador deve ser crítico, utilizar de métodos e critérios para a análise de fontes, problematizando-as. História e passado. Apesar de história e passado terem conceitos distintos, muitas vezes, no senso comum, as duas palavras acabam tendo um significado muito similar. Observe a imagem ao lado, intitulada História do pintor grego Nicolaos Gysis, de 1892, a obra nos mostra um dos principais elementos relacionados à história, a escrita. História é a escrita sobre o passado. É o estudo, a pesquisa dos historiadores e arqueólogos materializadas nos livros acadêmicos e didáticos. Sendo assim, ela está disposta a ter várias interpretações, dependendo de quem escreveu, da metodologia que foi utilizada
e até mesmo do período em que foi escrito determinado estudo. Quando pensamos no passado, logo nos vem à mente a noção de tempo. Logo, podemos notar como a passagem de tempo e também as diferentes formas de ver essa passagem temporal são tão importantes para essa ciência. Quiz interativo. A ciência chamada de história é: letra A, o que realmente aconteceu no passado. Letra B, a escrita sobre o passado. Letra C, a lenda criada pelos povos antigos. Ou letra D, contos literários que dependem da criatividade do autor. A resposta correta dessa questão é a letra B, a escrita sobre o passado. O tempo pré-história. Por que as diferentes maneiras de entender a passagem do tempo são tão importantes para compreender também a história? A história tem como objeto de estudo os processos de mudança ocorridas nas sociedades, sejam elas transformações nos campos da comunicação, socialização, moradia ou alimentação, e também as permanências, ou seja, tudo aquilo que, mesmo com o passar dos anos, não mudou ou mudou muito pouco, como, por exemplo, construções que estão preservadas e viraram patrimônios históricos da humanidade. Por ser uma ciência, a história utiliza de métodos para a compreensão do tempo e do passado. Sendo assim, ela trabalha utilizando duas categorias de percepção temporal: o tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo cronológico foi criado pelos homens, e ele é resultado de uma convenção social. É determinado pelos calendários, pelos relógios. Já o tempo histórico é estabelecido pelos acontecimentos históricos. É marcado pelas continuidades e rupturas, eventos de pequena ou de longa duração de uma determinada sociedade. Esse geralmente é representado dentro de uma linha temporal. Diferentes formas de ver o tempo. As sociedades também têm formas diferentes de ver a passagem do tempo. Podemos observar que existem diferentes calendários nos dias atuais. E isso era ainda mais comum antigamente, quando as primeiras civilizações criaram seus calendários baseados em seus mitos de criação. Na tabela a seguir, podemos ver alguns dos calendários mais utilizados pelo mundo. Essa tabela é dividida em algumas colunas. Na primeira, nós falamos sobre os povos, religião ou país de origem. Na segunda, o tipo de calendário utilizado. Na terceira, o fato histórico ou a tradição que marcou o início desse calendário. Na quarta coluna, temos o nome e a data do ano novo correspondente a 2022. E na última coluna, o ano correspondente a 2022 para esse país ou religião. Começando com o calendário chinês. É um tipo de calendário lunisolar. O fato histórico que marcou seu início é que ele foi criado pelo imperador Yongji em 2637 a.C. O seu ano novo acontece em 1 e 3 de fevereiro, e eles estão no ano 4720. No Tibete, eles também utilizam um calendário lunisolar, mas o seu início foi no reinado de Nyatra Tsempo, o primeiro rei do Tibete, em 127 a.C. O seu ano novo é chamado de Losar e acontece em 12 de fevereiro. O ano correspondente a 2022 é 2149. O bahaísmo utiliza o calendário solar. Ele teve início com as pregações de Baha'u'lláh. O ano novo deles acontece em 21 de março.
e eles estão no ano 179. Na Índia, o calendário é lunisolar. Teve início com a Era Saka, que é representada no ano zero, mas que corresponde ao nosso ano 78. O ano novo deles acontece em 2 de abril e eles estão em 1944. O calendário do povo Yorubá, que é o povo da Nigéria, Benin, na África, utiliza o calendário lunar e é baseado no número 4. Teve início com a criação do mundo segundo suas lendas. O nome de seu calendário é Kojoda. No Festival Ifá, eles comemoram a passagem do ano, em 3 de junho. O ano correspondente a 2022 é o ano 10.064. Na Etiópia, eles utilizam um calendário solar, que surgiu também com a criação do homem. Em 25 de 3 do ano 5.492. O ano novo deles acontece em 11 de setembro e eles estão no ano de 2015. Para os judeus, o tipo de calendário é lunar e a criação do mundo aconteceu em 7 de 10 do ano 3760 a.C. O seu ano novo acontece dos dias 25 a 27 de setembro e eles estão no ano 5883. Para os muçulmanos, o calendário é lunar e teve início com a Hégira, em 622 d.C. O seu ano novo acontece em 30 de julho e eles estão no ano 1444. Na Coreia do Norte, eles utilizam um calendário solar que teve início com o nascimento do líder Kim Il-sung em 1912. É chamado de calendário Juche. É comemorado seu ano novo em 15 de abril e é chamado de Dia do Sol. Eles estão no ano Juche 111. Já no Brasil e em todo o Ocidente, o calendário também é solar e começou com o nascimento de Jesus Cristo, considerado o ano 1. Nós utilizamos o calendário gregoriano. O nosso ano novo é também chamado de Réveillon e acontece em 1 de janeiro. E nós estamos no ano correspondente a 2022. Observando esses calendários e essa tabela, nós podemos ver como é curiosa essa diferença de percepções do tempo em diferentes povos. E é claro que isso afetaria também a história. A história utiliza como referência o calendário gregoriano para se orientar em seus estudos. O calendário gregoriano é um calendário de origem europeia, utilizado oficialmente pela maioria dos países. Foi publicado pelo Papa Gregório no ano de 1582, através da Bula Intergravíssimas, em substituição ao calendário juliano, que havia sido implantado pelo líder romano Júlio César em 46 a.C. Por convenção e também por praticidade, o calendário gregoriano é adotado para demarcar o ano civil do mundo inteiro, facilitando assim o relacionamento entre as nações. Essa unificação decorre do fato de a Europa ter, historicamente, exportado seus padrões para o resto do mundo. Outra ferramenta importante utilizada pelos historiadores para compreender a ação dos seres humanos no tempo são as fontes históricas. As fontes históricas são objeto de estudo dos historiadores, e é através delas que eles podem esmiuçar os fatos. Elas são os vestígios que as sociedades passadas deixaram para trás, servindo como prova para diferenciar o que é fato do que é ficção. A princípio, elas foram divididas em 2 categorias. A primeira delas são as fontes escritas, e são aquelas que são redigidas de próprio punho. Seriam cartas, livros, documentos, diários, jornais, manuais de navegação, mapas, dentre outras coisas. A segunda são as fontes não escritas. São aquelas que se baseiam na observação de costumes, como vestimentas, alimentação de um povo, ou se baseiam também na oralidade. Elas podem ser também construções, fósseis, objetos líticos e também formas de expressão artísticas. É importante salientar que até o século XIX, os historiadores mais influentes na academia
acreditavam que uma fonte histórica só era válida se ela fosse escrita, pois achavam que as fontes não escritas provinham de povos considerados por eles como atrasados, ou como eles diziam, selvagens. Então, a história baseada na oralidade foi negligenciada por muito tempo e foi anulada toda e qualquer expressão dos outros povos que não usavam necessariamente a escrita como forma de comunicação, mas que tinham sim suas próprias histórias para contar. Um exemplo disso são os povos africanos. Em muitas de suas tribos, a figura do griote é de importância. O griote seria uma espécie de guardião da tradição oral de seu povo. Ele pode ser comparado a um trovador ou até um repentista brasileiro, que utiliza da arte, da música e da fala para repassar de geração em geração os ensinamentos, histórias antigas de seu povo. Mas ele também utiliza da sua oralidade para fazer sátiras, críticas sociais e passar informações importantes para sua tribo. No século XX, houve uma reorganização da classificação das fontes históricas. A partir deste momento, passou a ser considerada fonte histórica tudo aquilo que foi produzido pelos seres humanos desde o surgimento da humanidade. As fontes históricas passaram a ser divididas em mais categorias. Existem as fontes materiais e suas subcategorias, como as fontes visuais. Nelas se enquadram os jornais, as cartas, os documentos pessoais e tudo aquilo que for escrito. Também temos dentro dela as estátuas, os anúncios publicitários, charges, vestimentas, meios de transporte, ou seja, tudo aquilo que é palpável. A outra forma de caracterizar essas fontes históricas é através das fontes imateriais e suas subcategorias, ou seja, é tudo aquilo que pode ser sentido, mas que não é palpável. Dentro dessa categoria também estão as fontes orais, como os contos, mitos, hinos e lendas. Muitas vezes, essas fontes imateriais são utilizadas para compreender aqueles povos que nós falamos anteriormente, que não haviam desenvolvido a escrita. Então, assim, começou a ser possível para os historiadores utilizar de todas essas fontes para analisar melhor o passado, ampliando seus temas de pesquisa, abrindo novas discussões e também refletindo sobre fatos que já eram considerados como certos no século passado. Quiz interativo. Sobre as fontes históricas, dentre as citadas abaixo, qual delas não é uma fonte escrita? Letra A, um documento antigo. Letra B, o registro de nascimento. Letra C, um vaso de cerâmica dos povos marajoaras. Ou letra D, carta de Pero Vaz de Caminha. A resposta correta é a letra C, vaso de cerâmica dos povos marajoaras. Esse vaso de cerâmica foi produzido por antigos habitantes da ilha de Marajó, no Pará. Sua importância reside no fato de ser considerado a mais antiga arte cerâmica do Brasil e uma das mais antigas das Américas. Tal produção revela detalhes sobre a vida e os costumes dos antigos povos da Amazônia. Em resumo, é através da análise e do estudo das fontes históricas que os historiadores podem compreender melhor as sociedades, seus costumes, os acontecimentos históricos e colocá-los dentro de uma linha temporal. Mas o que é uma linha temporal? A linha temporal é uma forma de organização utilizada pela história pautada na periodização dos acontecimentos. Ela muitas vezes é representada na forma de uma linha reta, onde à esquerda ficam os acontecimentos mais antigos e à direita os mais recentes. Dentro dessa linha, o tempo é dividido em períodos que trazem características semelhantes. A periodização da história.
A linha temporal abaixo mostra os períodos da história. Eles estão divididos em 5 dentro dessa reta. Começando aqui na extrema esquerda, nós temos a pré-história, com datação de 5.000 anos até 4.000 anos antes de Cristo. Depois nós temos a Idade Antiga, de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo. A Idade Média, de 476 até 1453. A Idade Moderna, de 1453 até 1789. E de 1789, entramos na Idade Contemporânea, que é a última extrema-direita, que vai de 1789 até os dias atuais. Acima, nós podemos ver que esses períodos são marcados por fatos históricos. Origens da humanidade. De onde viemos? Quando pensamos em de onde viemos, surgem algumas hipóteses baseadas em algumas teorias conhecidas. A primeira delas é pautada nos mitos de criação. Ela é também chamada de teoria criacionista. Os mitos criacionistas são interpretações que possuem um cunho religioso ou místico para explicar a origem do mundo e a criação dos seres humanos. Aqui no Ocidente, a mais comum teoria da criação do mundo é segundo a ótica cristã. Porém, existem diversos mitos de criação por aí. Diferentes sociedades e culturas discorrem sobre eles. Alguns povos, por exemplo, da religião Iorubá, de matriz africana, possuem um mito de criação muito bonito. Nele, o orixá Obatalá é o criador do mundo e também dos seres humanos. Ele teria criado simultaneamente o mundo espiritual, chamado de Orum, e o mundo material, conhecido como Aie. A segunda teoria é a teoria evolucionista. Ela foi criada por Charles Darwin no século XIX e é utilizada até os dias atuais para explicar a permanência do homem no planeta. Esses estudos dizem que as espécies que melhor se adaptaram às condições planetárias dos períodos em que viveram permaneceram, enquanto outras não tiveram a mesma sorte e acabaram se extinguindo com o tempo. Essa teoria nos ajuda a compreender que existiam antes de nós, Homo sapiens, outras espécies de hominídeos, que ao longo do tempo foram se extinguindo, justamente por não se adaptarem. O livro A Origem das Espécies, escrito por Darwin, causou um alvoroço dentro da comunidade científica cristã na época de sua publicação, pois batia de frente com a teoria de que o ser humano era uma criação divina. Essa teoria só começou a ser bem aceita em 1856, após a descoberta de um crânio neandertal, ou seja, só após uma descoberta sólida, com uma evidência comprovada. Agora vamos conhecer algumas espécies importantes de hominídeos e suas características. A linha temporal abaixo mostra como primeiro hominídeo o Australopithecus africanus. Ele teria surgido na África há 2,5 milhões de anos. Ele era bípede, não andava mais em 4 apoios, E ele também utilizava as mãos. Tinha aproximadamente 1,10 m a 1,20 m. Seguindo, nós temos o Homo habilis, que também vivia na África há 2 milhões de anos atrás. Ele coexistiu com o Homo ergaster, que também surgiu na África e na Ásia há 1,7 milhões de anos. Ambos fabricavam instrumentos e talhavam pedras. E aqui houve um desenvolvimento grande da inteligência desses hominídeos. Eles tinham cerca de 1,40 m. O Homo erectus viveu na África e na Ásia há 1,5 milhão de anos atrás. Ele coexistiu com o Homo heidelbergensis, que viveu também na África, na Ásia e na Europa, até 400 mil anos. Eles descobriram e dominaram o fogo e tinham cerca de 1,50 m de altura. O Homo sapiens arcaico viveu há 200 mil anos atrás e ele coexistiu com o homem de Neandertal, que vivia na Ásia e na Europa há também 200 mil anos.
Eles já tinham uma maior abstração de consciência. Eles faziam ritos mágicos e culto aos mortos, e também já usavam pontas de lanças. Tinham cerca de 1,60 m de altura. E por fim, temos o Homo sapiens sapiens, que viveu de 35 mil anos até a atualidade. Eles já faziam arte móvel e rupestre, utilizavam um arpão para caçar e tinham cerca de 1,80 m. É fundamental entender que os seres humanos, tais como existem hoje, são resultado, de acordo com a ciência, de um processo evolutivo e que antes deles existiram outras espécies de hominídeos, que foram se extinguindo, justamente por não terem conseguido se adaptar às condições planetárias. O Homo sapiens então permaneceu e começou a povoar a Terra. Agora que já conhecemos melhor os nossos ancestrais comuns, podemos falar sobre as principais teorias de povoamento do continente americano. Antes disso, proponho um debate. A partir das evidências científicas sobre o processo evolutivo da humanidade, é possível afirmar que o homem veio do macaco? A resposta é não. Segundo os estudos sobre o processo da evolução humana, o ser humano não veio do macaco. Essa ideia é um equívoco, pois, segundo boa parte dessas pesquisas desenvolvidas, os homens e macacos têm apenas um ancestral comum, que evoluiu com o tempo e se desdobrou em várias outras ramificações. Teorias de povoamento do território americano. O que sabemos é que o Homo sapiens surgiu na África e, num primeiro momento, começou a se espalhar pelos continentes próximos, que seriam a Ásia e a Europa. Depois, essa migração se intensificou e os sapiens partiram para outros continentes, como o americano. Porém, não existe um consenso entre os arqueólogos e historiadores sobre como esse povoamento de fato aconteceu, mas existem algumas teorias. Existem 3 teorias mais aceitas pela academia. São elas: a teoria do Estreito de Bering, a teoria malaio-polinésia e a teoria das travessias pelas ilhas do Pacífico, que teriam se dado em ondas migratórias. Vale salientar a importância da arqueologia nas descobertas dos vestígios encontrados que ajudaram a fundamentar essas principais hipóteses. Arqueologia e história. A história e a arqueologia são estudos acadêmicos distintos, que tiveram, assim como todos os demais campos do conhecimento, trajetórias próprias. Entretanto, em muitos momentos, assim como todos os estudos que são geralmente classificados no campo das humanidades, essas trajetórias se cruzam nos campos teóricos e metodológicos. A arqueologia ainda é equivocadamente vista como um ramo auxiliar da história, por muitas pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento sobre a área. Muitas pessoas não entendem que a arqueologia tem vida própria e não é um ramo da história. Podemos dizer que a arqueologia e a história são estudos complementares, mas distintos. A principal diferença entre uma e outra está ligada ao objeto de estudo dos arqueólogos e historiadores. Diferenças entre arqueologia e história. A arqueologia tem como objetivo geral entender a humanidade, principalmente seus aspectos culturais e biológicos. Ela é responsável por escavar sítios arqueológicos, analisar qualquer tipo de vestígio material ligado a atividades humanas, pedras lascadas, registros rupestres, restos de plantas e animais, cerâmicas, metais, vidros. E eles fazem isso em laboratórios especializados. A arqueologia é uma ciência. Ela segue teorias, métodos e técnicas científicas de análise. Propõe e testa hipóteses científicas e, em muitos casos, aplica experimentos. Ela compreende todo o período de existência do gênero Homo e de seus hominídeos ancestrais, desde cerca de 7 milhões de anos atrás até o presente. A história tem como objetivo geral entender a humanidade, principalmente o desenvolvimento cultural e político.
Ela estuda principalmente os documentos escritos e, em alguns casos, artefatos do período histórico. É uma ciência pautada em diversas bases teóricas, que seguem abordagens metodológicas diferentes. Ela faz análises do período a partir do surgimento das escritas. Ela analisa os períodos posteriores ao surgimento da escrita. Como são complementares, os arqueólogos estudam documentos escritos e os historiadores também podem analisar artefatos pré-históricos. O que acontece é que muitas vezes eles não são treinados para realizar tais atividades. Logo, há uma tendência maior no tipo de estudo que cada profissional faz em sua respectiva área. A história, por exemplo, se ocupa, na maioria dos casos, da análise e interpretação de documentos e relatos deixados em épocas específicas da trajetória da humanidade. Já a arqueologia tende o olhar para os artefatos e demais vestígios deixados pelos grupos humanos. Podemos dizer que a arqueologia é histórica, no sentido de que ela registra acontecimentos da história da humanidade desde a sua origem. Mas a arqueologia não é história, ou seja, o estudo, ou um ramo auxiliar dela. A arqueologia apenas pede auxílio à história, assim como a história também pede à arqueologia. Uma não se submete à outra, elas fazem parte de um estudo maior, que é o estudo da humanidade. Agora que já sabemos a importância da arqueologia para a história e vice-versa, vamos destrinchar as teorias de povoamento mais aceitas pela academia. A primeira delas é a teoria do Estreito de Bering. Essa é a teoria mais aceita e também é conhecida como a teoria de Clovis. Ela diz que os mongoloides teriam saído da Ásia durante um forte período de glaciação, em busca de alimentos e sobrevivência, e teriam chegado a uma faixa de mar congelada, que seria o Estreito de Bering. É um corredor que liga o continente asiático à América do Norte. Essa teoria foi proposta ainda em 1590 por um jesuíta espanhol conhecido como José da Costa, mas só passou a ser aceita em 1930, quando foram encontrados vestígios no sítio arqueológico de Clovis, no Novo México, Estados Unidos. A segunda teoria é a teoria malaio-polinésia. Ela defende que diversas tribos australianas teriam se utilizado de canoas ou pequenas embarcações para atravessar o mar, indo de ilha em ilha a leste, chegando assim à América do Sul. Mas essa travessia teria ocorrido em dois lugares e momentos distintos. Primeiro, saindo da Austrália, 6.000 anos antes da proposta trazida pela teoria do Estreito de Bering. E depois, saindo da Melanésia, alguns séculos depois da teoria de Bering. O principal formulador dessa teoria foi o antropólogo francês Paul Rivet, em 1943. Ele disse que não negava a teoria do povoamento através do estreito, mas que achava que esse povoamento também teria se dado através de outras rotas. A terceira hipótese é a teoria das ondas migratórias. Essa hipótese é baseada em descobertas feitas em sítios arqueológicos brasileiros. Ela defende que houve duas ondas migratórias que teriam chegado ao continente sul-americano e povoado o local. A primeira onda migratória teria chegado a cerca de 14.000 anos e teria sido composta por indivíduos aborígenes e africanos, vindos através do Oceano Pacífico. Já a segunda onda migratória teria vindo há cerca de 12.000 anos através do Estreito de Bering, com indivíduos de características asiáticas. O antropólogo Walter Neves desenvolveu essa teoria ao longo de 20 anos e defendeu que o continente americano foi povoado por duas ondas de Homo sapiens vindos da Ásia. Mas qual dessas teorias seria a mais correta? Segundo algumas evidências, a teoria mais correta seria a do Estreito de Bering. Em 1975, na Lagoa Santa, em Minas Gerais, foi encontrado um fóssil humano, o fóssil humano mais antigo já achado na América do Sul, tendo cerca de 13.000 anos. Esse foi chamado de Luzia.
Seus dados genéticos mostram que Luzia tinha forte conexão com os povos da cultura Clovis, encontrados nos Estados Unidos. Essa evidência dá ainda mais força para a teoria de povoamento do Estreito de Bering, da América do Norte para o Sul. Porém, outras evidências também foram encontradas no Nordeste brasileiro em 2006 pela arqueóloga franco-brasileira Niede Guidon, dando abertura à nova hipótese. Niede Guidon encontrou em São Raimundo Nonato, no Piauí, ferramentas de pedras feitas por seres humanos com datação entre 33 e 55 mil anos de idade. Essa hipótese defende que o Homo sapiens deve ter vindo, em ondas migratórias, diretamente da África por via oceânica, atravessando o Atlântico. Isso teria se dado pelo fato de haver tido uma grande seca na África, e assim os homens teriam ido para o mar procurar comida e tempestades teriam os empurrado o oceano adentro, onde eles foram parando de ilha em ilha. Vale ressaltar que nesse período o mar estava 140 metros abaixo do nível de hoje, deixando a distância entre África e América muito menor. O maravilhoso dessa teoria é a descoberta do sítio arqueológico da Serra da Capivara, onde foram encontrados diversos vestígios da passagem humana, que chegam a datações de até 100 mil anos. A teoria trazida por Niede é muito contestada entre os historiadores que acreditam na teoria de Clovis, mas as análises e buscas continuam para que possamos saber no futuro mais sobre como se deu esse povoamento aqui na América. Vale a pena conferir a entrevista concedida por Niede para o programa Roda Viva. Nesse slide também vocês podem encontrar um link que direciona para o site oficial do sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, a Serra da Capivara. Quiz interativo. 1. Segundo os estudiosos, os hominídeos, há cerca de 4 milhões de anos, teriam habitado qual continente? Atividade número 2. Sobre o Estreito de Bering. 1. Essa teoria diz que os povos da América migraram da Ásia através dele. 2. Os homens teriam chegado à América há cerca de 40 mil anos. 3. Essa teoria foi validada através de artefatos encontrados no Novo México. Qual das proposições acima são verdadeiras? Eu vou dar alguns segundos para que você possa pensar nessas duas atividades e respondê-las. Correção do quiz. A resposta correta na pergunta de número 1 é a letra A. Os primeiros hominídeos surgiram na África. Sobre a atividade de número 2, podemos dizer que todas as proposições são verdadeiras. Processos de sedentarização. Como se formaram as primeiras civilizações? Vamos falar agora um pouco sobre os povos que começaram a se assentar nos continentes após os deslocamentos, formando assim as primeiras civilizações. É importante saber que esses povos, a princípio, eram nômades. Viviam viajando e migrando de um canto para o outro. Eles ocupavam os territórios até que seus recursos naturais estivessem escassos ou se extinguissem, e então, por uma questão de sobrevivência, partiam para outro. Nessa época, os Homo sapiens viviam da caça, da coleta e da pesca, e
produziam alguns instrumentos feitos de pedras lascadas, o que inclusive é utilizado para nomear esse período como o período da pedra lascada, conhecido também como Paleolítico. Com a descoberta do fogo, lá pelo fim do período Paleolítico, a evolução humana alavanca e mudanças importantes acontecem. Com o domínio do fogo, esses homens conseguem se proteger de perigos eminentes, cozinhar alimentos e assim se desenvolverem melhor, aprendendo novas técnicas, como a criação de animais, o cultivo da terra. Ou seja, eles começam a desenvolver a agricultura. Tudo isso auxilia no seu processo de sedentarização e de assentamento. Esses homens começam a ocupar territórios de forma fixa, sem a necessidade de migração. E aí começa a segunda fase pré-histórica, conhecida também como o período neolítico, onde há essa mudança importante de costumes. O período paleolítico é o maior período histórico existente. Ele é marcado pelo nomadismo, pelo uso de ferramentas rudimentares. É um período de grandes transformações climáticas, desenvolvimento da arte rupestre, onde os povos viviam da coleta, da caça e da pesca e também dominaram o fogo. O período neolítico é marcado pelo sedentarismo, pela agricultura, pela criação e domesticação de animais, pela descoberta da tecelagem, pela produção de cerâmicas, construção de barcos, e assim começam as primeiras divisões de trabalho. A partir de então, podemos ver o crescimento e desenvolvimento das civilizações, principalmente perto dos grandes rios, como por exemplo o Rio Nilo. Isso se dá pelo fato de haver água doce e potável, o que auxiliava na criação de animais e no maior desenvolvimento da agricultura e também dos seres humanos. E foi assim que foram se formando os primeiros centros urbanos da história. Quiz interativo. Examine as 3 proposições, julgando se são verdadeiras ou falsas. Em seguida, assinale a alternativa correta. Número 1. A pré-história, época compreendida entre o aparecimento do homem sobre a terra e o uso da escrita, é dividida tradicionalmente em 2 períodos, Paleolítico e Neolítico. 2. A domesticação de animais e o surgimento da agricultura ocorrem apenas após a invenção da escrita, posterior, portanto, ao período Neolítico. E 3. A duração do período Paleolítico é bem mais extensa que a do Neolítico, envolvendo níveis técnicos naturalmente mais primitivos, ou seja, é um período onde os homens demoraram mais a se desenvolver. Observando essas proposições, podemos dizer que a segunda proposição é a única falsa, pois o processo de invenção da escrita é o último grande acontecimento que encerra o período neolítico e a pré-história. Nessa época, já observamos o desenvolvimento de grandes civilizações e que desde muito tempo já estabeleciam e experimentavam a concepção de técnicas agrícolas e domesticação de animais. Eu encerro assim a aula de hoje, essas considerações, e agradeço muito a quem assistiu aqui até o final. Obrigada!